E vamos para mais um podcast aqui no seu BioCultcast, o seu podcast sobre biografia e também sobre cultura. E não se esqueça que você pode contribuir com os episódios aqui do BioCultcast. É isso mesmo, basta você enviar a sua sugestão de assunto para o meu Telegram, que está na descrição do episódio. Sigmund Freud é o convidado deste episódio. Tem como ano de nascimento 1856 e o seu ano de falecimento 1939. Sigmund Freud, o fundador da psicanálise, nasceu em 1856 na cidade de Freiberg, atualmente localizada na Tchecoslováquia, mas, à época, dentro do Império Austríaco. Quando tinha 4 anos de idade, sua família mudou-se para Viena, onde ele atuou durante quase toda a sua vida. Foi excelente estudante no colégio e recebeu o diploma de medicina pela Universidade de Viena em 1881. Durante os 10 anos seguintes, fez pesquisas na área da fisiologia, integrou a equipe de uma clínica psiquiátrica, deu consultas particulares em neurologia, trabalhou em Paris com o eminente neurologista francês Jean Charcot e com o médico vieniense Joseph Breuer. As ideias de Freud no campo da psicologia desenvolveram-se gradualmente. Em 1895, apareceu seu primeiro livro, Estudos sobre a Histeria, em coautoria com Breuer. O segundo livro, A Interpretação dos Sonhos, um de seus trabalhos mais originais e significativos, foi publicado em 1900. Apesar de ter tido venda muito lenta no princípio, deu grande impulso à sua reputação. Outras obras importantes se seguiram. E, em 1908, quando fez uma série de conferências nos Estados Unidos, já era famoso. Em 1902, organizaram um grupo para discutir assuntos ligados à psicologia em Viena, e um dos primeiros membros foi Albert Adler. Alguns anos mais tarde, Carl Jung juntou-se a eles. Ambos iriam tornar-se psicólogos de fama mundial por mérito próprio. Freud foi casado e teve 6 filhos. Mais tarde, teve um câncer de mandíbula e, em 1923 em diante, submeteu-se a mais de 30 operações na tentativa de obter a cura. Apesar disso, continuou a trabalhar e algumas obras relevantes foram produzidas durante esses últimos anos. Em 1938, os nazistas ocuparam a Áustria e ele, que era judeu, foi forçado aos 82 anos de idade a fugir para Londres, onde morreu no ano seguinte. Sua contribuição para a teoria da psicologia foi tão extensa que se torna até difícil de resumir. Deu ênfase à enorme importância dos processos mentais inconscientes no comportamento humano e mostrou o quanto eles afetam o conteúdo dos sonhos e causam distrações comuns, tais como falhas de linguagem, esquecimento de nomes, acidentes autoprovocados e até mesmo doenças. Freud desenvolveu a técnica da psicanálise como método de tratamento das doenças mentais, formulou a teoria da estrutura da personalidade humana e também desenvolveu ou popularizou as teorias psicológicas referentes à ansiedade, mecanismos de defesa, complexo de castração, repressão e sublimação, para mencionar apenas algumas delas. Seus trabalhos muito estimularam o interesse na teoria psicológica. Várias ideias suas eram e são atualmente controvertidas, provocando discussões acaloradas desde que foram propostas. Talvez seja mais conhecido por ter aventado a hipótese de que os sentimentos sexuais reprimidos muitas vezes são a causa de problemas mentais e neuroses. Na verdade, não deu origem a essa ideia, apesar de seus trabalhos terem provocado maior circulação científica sobre o assunto. Também fez notar que os sentimentos e desejos sexuais começam na infância, mais tenra e não apenas na adolescência. Devido às suas propostas serem ainda hoje muito controvertidas, é difícil avaliar sua posição na história. Foi pioneiro e desbravador com excepcional talento para elaborar novas ideias. Suas teorias, entretanto, diferentes das de Darwin ou Pasteur,
nunca mereceram a aceitação geral da comunidade científica, sendo arriscada a avaliação de quais delas eram finalmente consideradas corretas. Apesar da contínua controvérsia sobre suas teorias, parece haver pouca dúvida de que Freud seja a personagem relevante na história do pensamento humano. Suas ideias em psicologia revolucionaram completamente nosso conceito sobre a mente humana, e muitas noções e termos por ele introduzidos tornaram-se de uso comum. Por exemplo, o id, o ego, o superego, o complexo de Édipo e o desejo de morte. É verdade que a psicanálise é processo de tratamento muito caro e, comumente, falho, mas é também verdade que apresenta muitos sucessos para seu crédito. Os psicólogos do futuro podem perfeitamente chegar à conclusão de que os sentimentos sexuais reprimidos têm menos influência no comportamento humano do que sustentaram muitos freudianos. Entretanto, esses sentimentos certamente têm muito mais influência do que acreditava a maioria dos psicólogos anteriores a Freud. Do mesmo modo, a maioria dos psicólogos está hoje convencida de que os processos mentais inconscientes têm papel decisivo no comportamento humano, o que foi sobremaneira desconsiderado antes de Freud. Freud foi, certamente, o primeiro psicólogo e a longo prazo provavelmente não será considerado o que formulou ideias mais próximas da verdade. Mas, assim, foi, sem dúvida, o personagem mais influente e mais destacado no desenvolvimento da teoria da psicologia moderna.